uma questão só de crer. É, Em tudo, para tudo. Até para fazer o inventário da nossa vida. é, né? Você conseguiu fazer? Então, eu fui fazer, eu não sei se eu entendi direito aquela parte aqui. Deixa eu abrir aqui. Nós vamos, nós vamos nos deter hoje só no Uhum. primeiro, tá? No pobre de espírito. Ah, Porque ok. como são vários, não dá para fazer muito corrido e aí acaba perdendo a essência. Ok. É, o que eu estava vendo aqui que tem aquela parte de áreas afetadas, né? E tem aquelas várias opções. Quando você responde a pergunta sim, você tem que dizer qual dessas áreas são afetadas por essa pergunta, ou como é que é? Eu não entendi muito. Eu fiz, mas eu fiquei com dúvida. Então, qual é a pergunta para o princípio pobre de espírito? Ali eu É assim, Jesus Cristo controla todas as áreas da minha vida. isso. Então, você já deu para ele todo o controle da sua vida? Aí a sua vida tem essas áreas ali. É, a sua vida pessoal, o seu casamento, a sua família, a sua vocação, a sua igreja. Então, todas essas áreas aí, ela abrange esse princípio pobre de espírito que é você dar o controle para ele. Uhum. Aquele que está, aquela área ali que está deficiente, você põe um sinalzinho para você Ah, poder aquela fazer que não essa. está é que tem um sinal, que tem que colocar o sinalzinho, Isso né? que Aí não essa está. parte que eu estava fazendo confusão. Uhum. Você já Ok. pôs? Já conseguiu pôr? Se não, Eu não sei, nessa parte aqui eu não encontrei nenhum que eu não, que eu achasse que eu não tivesse entregue. toda. Porque tudo que eu vou fazer eu sempre coloco, Uhum. eu sempre coloco os princípios bíblicos para fazer em qualquer uma dessas áreas. Então, toda essa. A questão é você entregar o controle. Às vezes a gente tira o controle, a gente toma uma decisão sozinha, precipitada. Se isso não acontece, quer dizer que você está bem pobre, paupérrima de espírito. E eu dou. Não, às vezes eu falho, às vezes eu falho, sim, porque às vezes, por exemplo, eu me lembro de uma situação que a minha filha, ela não estava muito bem, né? Porque ela fica usando muita coisa gelada. Então ela tem problema de angina, né? Ela estava com muita dor de garganta e já era noite lá em casa, né? Aí eu cheguei, eu olhei assim para o relógio e disse, meu Deus, 10 da noite, se formos para o hospital agora. Vamos chegar em casa pela madrugada e amanhã eu tenho um trabalho que eu tenho que entregar, eu vou estar tão indisposta, não vou dar conta. Mas a primeira coisa que eu pensei no hospital, depois de repente, naquele mesmo momento, uma voz me disse, e você já está pensando em hospital, você nem orou para a sua filha? É, Senhor Espírito Santo atuando, né? Automaticamente eu coloquei a mão nela assim e disse: vamos orar por essa garganta e você vai ficar boa e essa febre vai ceder. Oramos. Aí eu fiquei no pé da cama dela, fiquei só medindo febre. Passaram 2 horas, ela já estava com febre. Eu disse assim: mãe, e como é que você sabe que eu estou sem febre? Se você quebrou o meu termômetro, eu não tenho termômetro, mas eu estou colocando a mão aqui e está fria. E estava bem quente mesmo, e o ar da boca dela saía assim como se fosse fogo, sabe? Eu disse, e tá bem melhor. Aí o meu esposo disse assim: gostei dessa, olha. Orou, não foi preciso levar no médico, disse, mas o médico dos médicos é o nosso Deus. Às vezes nós esquecemos de queremos logo levar para o hospital. É isso aí. Então tá.
Antes da gente prosseguir, já que você está pobre de espírito, né? E eu nunca vi ninguém rir porque é pobre, só de espírito. Isso, isso mostra que realmente Cristo é a nossa alegria, né? Jesus é a Amém. nossa alegria. Porque a maioria das pessoas, elas só são alegres se elas estiverem no controle. Se elas perderem o controle, fica insegura, aí começa a gerar um monte de problema, ansiedade e perde a felicidade. É verdade. Mas, então nós vamos orar. Você Uhum. vai agradecer a Deus porque Ele te fez pobre de espírito através da ação do Espírito que está Amém. agindo na sua vida. Mas nós vamos, eu vou fazer essa lição mesmo como se você não tivesse 100%, porque eu vou deixar gravada para outras pessoas, tá bom? Amém. Amém. Senhor, nós te damos graça, nós te agradecemos por esse dia. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inculcou no nosso coração, Senhor, o ser pobre de espírito, Senhor. E o ser pobre de espírito tem a ver com o deixar o controle das nossas vidas, em qualquer área das nossas vidas, em Suas mãos. É verdade. Não temos áreas divididas, Senhor, porque nós cremos em Ti, nós cremos, Senhor, no Teu controle, no Teu governo. Nós cremos, Senhor, na Tua soberania. Senhor, em Ti descansamos e aquietamos a nossa alma e nosso coração, Amém. É Senhor. verdade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nesse tempo o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa revelar e dar-me um coração sensível para aprender e revestir a Marta, Senhor, de sabedoria para estarmos nesse tempo, esmiuçando, Senhor, essa palavra de Mateus 5, Senhor, tão importante, Senhor, nos nossos dias, para a nossa emoção, para a nossa vida espiritual, Senhor, para todo lugar em que o Senhor nos enviar, Senhor. Sim, Deus, Continue obrigada. conosco, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor. Nós cremos e agradecemos, Senhor. Por isso nós entregamos o controle dessa aula em Tuas mãos. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então nós vamos fazer essa aula juntos, porque eu sei que você está bem preparada para isso. Agora que você está falando, Marcinha, eu lembrei-me da quando o médico, ele me disse assim, olha, Maria, e você tem esse nódulo maligno na sua mama esquerda. Aí eu não sei, eu senti uma paz, eu disse pro meu esposo, eu disse pro meu esposo, olha, eu tenho esse diagnóstico, mas eu não estou aflita com esse diagnóstico. Aí o meu esposo disse, mas se você não está aflita, eu também não vou estar. E se você está sentindo paz, eu também vou sentir paz, eu vou descansar nessa tua paz. Aí eu disse para ele, eu sinto que é uma paz sobrenatural, é como se, tipo assim, eu entregasse o controle mesmo para Deus, se eu soubesse que a minha vida, eu não posso fazer nada sem Deus, eu não sou nada sem Deus, e de repente isso que está me acontecendo não me trazou aflição, não me trazou temor, e veio imediatamente a passagem que está de Isaías 41:10, que diz para eu não ter medo, Maria, não temas, não temas, eu sou o teu Deus, Amém. não temas, eu te fortalecerei, eu ajudarei, e não te assombres, porque eu estarei contigo. E eu te sustentarei com a dessa minha justiça. Aquela palavra ficava assim, sabe, quando vai e volta, assim. E eu fiquei serena, e o meu esposo disse assim, mas que coisa estranha, porque eu sou um pouco assim agitada, dinâmica, né, um pouco assim. Quando chego as coisas assim, e parece que se eu estou no 80, parece que eu vou para 100. Mas aquele dia foi como se eu fosse para 8. Eu fiquei assim, tá? Quando você fica assim, e aí mas você tá tão serena. Eu nunca vi você tão serena. Eu disse assim, eu tô me sentindo serena. Eu sei que o Senhor sabe de tudo e eu descanso nessa soberania do meu Senhor. E o resto não importa. Eu não Amém. sei o que Ele vai ter para mim, mas eu sei que coisa má não é. É isso aí. Então vamos ver o que ele Amém. tem para nós. E você lê para a Amém. gente aí, Mateus 5, de 1 a 3. Vou abrir aqui.
Mateus Mateus 5, 5, de 1 a 3. Na minha versão diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. amém, Amém. amém. Então aí está dizendo, né? Uhum. Mateus escreveu que Jesus estava lá em um lugar e tinha uma multidão junto dele. Mas ele se afastou um pouco e foi lá para o Monte das Oliveiras. Quando eu ouvia falar de Monte das Oliveiras, parecia uma montanha tão grande, mas é um monte tão pequeno. A gente nem se cansa para subir. E aí eu passei ali em frente ao Monte das Oliveiras e fiquei olhando aquilo ali e lembrando que um dia Jesus esteve ali com seus discípulos e foi a primeira reunião que ele fez com seus discípulos. E essa primeira reunião foi justamente para ensinar para eles como se Uhum. tornarem pessoas mais do que felizes. Amém. E que essa felicidade não existe em outro lugar a não ser da gente obedecer à vontade de Deus. Amém. Só que com o passar do tempo foi se deixando de ensinar essas verdades. E como nós não sabíamos, nascemos e muitas pessoas foram criadas num lar não cristão, e muitas vezes criado num lar cristão não foi também passado desse modo as bem-aventuranças, como um princípio para ser obedecido. Não tem, Maria, como a gente já viu Uhum. nas aulas anteriores, eles não são facultativos, eles são absolutos. E como cristãos, nós temos o dever de guardá-los na nossa vida. Porque é através dele que nós vamos salgar o mundo e iluminar a terra. Como Jesus disse lá no finalzinho: Vós sois a luz do mundo e o sol da terra. É vivendo desse jeito aí. E falando de sal, eu me lembro de uma ilustração. E tem um texto que fala, né? Para amontoar brasas vivas na cabeça. Uhum. Então, ser sal da terra, viver aqui na terra como sal, é mais ou menos igual aquilo que quis dizer para amontoar a brasa. É não revidar na hora, é não deixar que a ira se ponha sobre o seu dia, resolver cada questão no mesmo dia. É você ser cura, é você ser sal, é sabor, é trazer sabor, é realçar sabor. E como sal, parecido com essa brasa viva lá, se você comer uma comidinha salgadinha, o que é que você tem vontade de fazer o dia inteiro? Tomar água. Beber água. E aí você pensa, se você é o sal e é um sal espiritual, a sede que você está provocando é qual? Física ou espiritual? Espiritual. Espiritual. Então a pessoa vai ser. Ela só vai ser dessedentada se ela beber da água viva. Então é isso. O meu estilo de vida deve gerar sede nas pessoas para que ela busque a fonte da água viva. E Jesus disse que ele é a fonte. E quem beber da água que ele der jamais terá sede. Então,
se nós não cumprirmos esses princípios contidos aqui, nessa lição que Jesus ensinou para os discípulos, se nós não vivermos, se nós violarmos, quebrarmos um deles, nós vamos ter a nossa vida complexa. A engrenagem da nossa vida vai ficar emperrada, não vai fluir. Mas também há recompensa quando nós praticamos os princípios. Então, nós vamos ver. Eu vou fazer uma pergunta para você e você vai responder conforme você já respondeu no início aí. Quem é uma pessoa pobre de espírito? Você já me respondeu. Uma pessoa pobre do espírito é uma pessoa que deixa todas as áreas da sua vida ao controle do Senhor. Isso. Se a pessoa não faz isso, ela vai ter consequências que correspondem. Isso foi muito interessante quando eu entendi isso. Que às vezes eu ficava buscando respostas e eu não achava a resposta porque eu ficava buscando resposta em perguntas erradas. Deus deixou tudo na sua palavra. E Ele deixou as leis para governar. Então tem as leis espirituais, tem as leis psicológicas e tem as leis físicas. Qualquer uma dessas leis que for violada vai trazer uma consequência correspondente para a minha vida. Às vezes eu ficava tentando resolver um problema espiritual pelo lado emocional. E eu ficava só patinando e não tinha solução. Uhum. Então, cada princípio quebrado vai trazer uma consequência correspondente. Não vai ser diferente. Se eu violar uma lei física, vou ter uma consequência física. Se eu violar uma lei psicológica, vou ter consequências psicológicas, neurológicas, ansiedades e outras coisas. E se eu violar uma lei espiritual, eu vou ter consequências espirituais. Então, veja só. Abre aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Isso que nós vamos ver está dentro do princípio pobre de espírito. Romanos 8, 28, 29. Qual vai ser o resultado que nós vamos obter se nós vivermos como pobre de espírito, dando a Deus o controle da nossa vida? Veja só. Romanos 8, 28, 29 diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Então, veja só. A primeira consequência positiva em nos tornarmos uma pessoa pobre de espírito, automaticamente é a salvação. Porque eu abro mão de toda a minha vida para receber a vida de Cristo, para receber o plano de salvação através de Jesus. E dentro deste princípio vem essa outra consequência aí, que é uma consequência subjacente, que é me tornar, aí está dizendo, o versículo que você leu, que tudo juntamente, junto, coopera para me fazer a imagem de Cristo. E isso faz com que me capacita, né? Não é só ser a imagem, figura, é ter uma vida conforme Cristo tem ou viveu aqui na Terra. Ela me capacita para compreender o princípio de autoridade.
que mostra que Deus é. Porque a autoridade é uma pessoa. E essa pessoa é Deus. Deus é a única autoridade. Todas as demais autoridades na nossa vida e que nós já convivemos foi delegada por Ele. Por isso que nós devemos obedecer, respeitar todas as autoridades, porque são autoridades delegadas por Deus, que são representantes dele. Cada um vai dar conta para Deus de como é que lidou com essa autoridade. Mas quando nós aceitamos ou cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu lá na cruz, para nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados, isso traz a salvação e me capacita para compreender todos os princípios. Compreender, porque quando a gente compreende, fica mais fácil a gente obedecer. Então, nós podemos viver do modo digno do Evangelho. Agora, tem uma coisa muito séria. A consequência da violação desse princípio, a principal consequência, e ela é negativa, é que ela me mantém separado de Deus. Eu nasci em pecado, nasci destituído da glória de Deus, e não me tornar pobre de espírito, não ser redimida, vai me manter separado de Deus. E essa é a morte espiritual, conforme está lá registrado em Romanos 3, 23. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, olha só, abre aí. Outra consequência correspondente à quebra deste princípio, Maria. Provérbios 13, 10. A outra consequência da violação do princípio, pobre de espírito. Provérbios 13, 10. Provérbios 13, 10 e depois Provérbios 29, 13. A minha vida está nova quando eu pego ali, fico olhando as folhas. Provérbios 13, 10 diz assim: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Isso. Então aí está dizendo que a gente, separado de Deus, nós somos orgulhosos. Nós não aceitamos de ninguém um conselho, uma orientação. Muitas pessoas dizem: eu nasci assim, vou ser assim até morrer. Verdade. Né? Então, só que a soberba, o orgulho, além de impedir da gente receber conselhos, nos separa de Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso maior e melhor conselheiro, né? Provérbios 29, 13. Provérbios 13 diz: o pobre e o seu opressor se encontram, mas é o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. Isso. Então, essa passagem mostra pra gente que Deus não faz distinção, tanto o pobre como o Senhor. Eles recebem de Deus a iluminação. Então, eu posso aceitar a sugestão ou orientação de uma pessoa simples. Porque eu aceito que Deus está no controle da minha vida. Agora, quando é que eu devo rejeitar um conselho? Quando esse conselho me
quer induzir a fazer algo que é contra a vontade de Deus. Isso aí até mesmo em relação aos nossos pais. Se o pai ou uma mãe dá um conselho a um filho para fazer algo fora dos valores, dos princípios de Deus, morais e espiritual, o filho tem autorização de Deus para dizer: papai, mamãe, me desculpa, mas eu não vou fazer isso não, porque está contra a vontade de Deus para a nossa vida. Por exemplo, um pai está lá passando necessidade e convida o filho para fazer um assalto. Ele vai dizer: não, eu não vou, porque é contra os princípios de Deus roubar, né? Deus disse que nós não devemos roubar. Então, Maria, a quebra, a violação deste princípio, ele faz com que nós nos tornemos críticos e orgulhosos. E nós temos muita dificuldade de confiar em Deus. Então, quando você está no seu evangelismo, você percebe que alguém é muito resistente, é porque ela ainda não teve essa experiência de se tornar uma pessoa pobre de espírito. Ainda não nasceu de novo. Porque é só quem tem essa experiência do novo nascimento que vai cedendo a sua vida, a sua vontade, o seu controle da sua vida para Deus, para Cristo. Só. Amém. Tá? Amém. Então, o resultado da obediência desse princípio é o mais elevado de todos que nós podemos imaginar, que é a vida eterna. E além da vida eterna, que já começa aqui na Terra, não precisa morrer para viver e desfrutar dela, porque se você... A vida é Cristo, né? Jesus disse que ele é a vida. A vida de Cristo é uma vida linear. Ela não tem início nem fim. Ela é eterna. Então, um dia eu saí da minha vida adâmica, que me levava à morte, e Deus me transportou para essa vida de Cristo. Agora, aqui na Terra, eu já começo a viver essa vida eterna. Por isso que não faz diferença viver ou morrer. Paulo falou: se eu morrer, eu morro para Cristo. Se eu viver, eu vivo para Cristo. Então, a segundo benefício, segundo resultado de ser pobre de espírito, é que trará para mim, à medida que eu vou vivendo esse princípio, vai trazer para mim maturidade, para eu compreender a mim mesma e os propósitos de Deus para minha vida. E me fazer sábio para ver a vida do ponto de vista de Deus. É uma coisa só. Me fazer madura para compreender a mim mesma. E essa vai me mostrar a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou compreender isso aí. Então a gente vê que não tem nenhuma perda, ninguém perde nada. O inimigo pode dizer que nós vamos perder se nós darmos a Deus o controle. Quando eu fazia aconselhamento para jovens antes do casamento, eu falava: até parece que Deus está querendo privar a gente de alguns prazeres, mas não é verdade. Porque esses prazeres que nós buscamos, que nós ansiamos ter juntos, um com o outro, eles só vão ser verdadeiros. Verdadeiros no sentido de estar validado no céu e na terra, dentro dos valores, dentro do tempo de Deus, seguindo as orientações de Deus. Porque se nós não fizermos assim, o inimigo vem e semeia a desconfiança, o inimigo vem e semeia
os ciúmes, e isso vai impedir que a gente seja feliz dentro do casamento. Nós, as mulheres, gostamos de comunicação, de conversar. O inimigo rouba isso da gente no casamento. A gente fica se sentindo sozinha, solitária dentro do casamento. Então o inimigo ele vem dizer essas mentiras, esses enganos pra gente, que Deus está tentando roubar da gente os nossos direitos de experimentar alguma coisa boa antes do casamento. Então, se nós vivermos os princípios, além de nós, esse princípio, né, de pobre de espírito, além de nós sermos herdeiros da vida eterna, nos tornarmos semelhantes a Jesus, nós vamos ter uma melhor compreensão de nós mesmos e vamos poder ver a nossa vida do ponto de vista de Deus, assim como Deus vê. Amém. Amém? Amém. Alguma perguntinha, alguma dúvida? Acho que está claro. Bom, então vamos orar, né? Agradecer esse tempo e agradecer porque Jesus teve esse encontro maravilhoso ali com os discípulos de ensinar, e Mateus teve a ideia de copiar e deixar escrito para gente. Amém. Louvado seja Deus. Pai, quero te agradecer por esse tempo aqui com a Maria, te agradecer pela sua palavra, porque ela é eterna, porque ela vem, ó Deus, com uma força de vida para nós. E quero te agradecer, Senhor, porque um dia o Senhor nos capacitou para nos tornarmos pobres de espírito. Naquele dia que o Espírito Santo criou o nosso espírito, recriou o nosso espírito, trouxe vida para nós, nos capacitando para entendermos as coisas espirituais. E hoje nós podemos valorizar, ó Deus, essa palavra, porque o Senhor começou essa boa obra em nós. E sabemos que podemos confiar que o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Abençoe a Maria, abençoe a sua família, abençoe esses dias que ela está ali em Portugal, abençoa a família, abençoa, Deus. Nós te pedimos e te agradecemos por todas as maravilhas que o Senhor tem feito no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, até a próxima.